Que chimarrão é cultura, tradição, história e afeto, isso a gente já sabe. Mas o Newton veio conversar com o professor Rodrigues, que está aqui na Expo Afubra 2026 e é lá de Venâncio, capital nacional do mate, para dar uma aula sobre como preparar o chimarrão ideal. Não tem nada mais triste que no meio da viagem você abrir aquela bebida e ela estar quente, não é mesmo? Mas para você, meu amigo caminhoneiro ou o pessoal que gosta de viagem, eu apresento a nossa mini geladeira portátil de 24 litros da Black & Decker. A mini geladeira da Black & Decker, ela possui a alça para facilitar no transporte, 24 litros de capacidade no seu interior, conecta diretamente nos 12 volts do carro e o melhor, ela funciona no quente e no frio com o indicativo de LED. Ou seja, suas bebidas e seus lanches na temperatura ideal a viagem inteira. Porque bebida quente mesmo, só se for chimarrão. O que você faz para deixar seu dia mais gostoso? Um momento em família, uma tarde com as amigas, ou aquele almoço de domingo. Tudo fica mais gostoso com produtos Anila. Anila, seu dia mais gostoso. Karina, sabe por que essa imagem vai ficar boa? Porque eu e o Rodrigues é que vamos apresentar agora a matéria sobre o chimarrão. Mas antes, eu vou fazer um desafio para o Rodrigues aqui. Eu canto um pedaço da música e você completa, pode ser? Perdi. Não, vamos ver. Não, eu não consigo, já tu falou, tô tentando lembrar da mulher. Não, olha. Porque a música que remete ao chimarrão é aquela: me dê um chimarrão de erva boa, que um doce desse amargo me faz bem. Como é que é o nome, Rodrigues? O teu nome? O meu nome é Luiz Fernando Rodrigues. Gente, nós estamos aqui na Escola da Erva Mate, aqui na Expo Afubra 2026. E o Rodrigues, aí como ele é chamado por todo mundo, ele vai explicar pra gente como que se faz o melhor mate. O mate que não entope, a erva fina, a erva grossa. Mas antes, para a gente começar de falar de mate, você podia contar um pouquinho para nós a história do mate? Sem dúvida. Nós vamos começar falando sobre a história da escola do chimarrão, tá? Porque a história da escola de chimarrão é mais recente. O chimarrão, se nós formos falar da história do chimarrão, nós vamos falar de 500 anos da história, tá? Mas assim, a gente pode fazer um breve relato, né? Começamos pela descoberta, né, dos jesuítas espanhóis em contato com os índios tupi-guaranis, no Paraná, né, sua terra. O contato despertou a curiosidade da civilização, né, do homem branco, porque lá eles foram apresentados a uma bebida maravilhosa, fruto da criação dos índios tupi-guaranis, né? Primeiramente pela descoberta da erva mate, que os índios mascavam a folha da erva mate, e a partir dessa descoberta dos potenciais que ela oferece, porque a erva mate é uma bebida que oferece uma centena de propriedades medicinais e nutricionais. A partir da descoberta do fator energético que ela representava, né, e dessa cultura que os indígenas apresentaram, chegou-se a este momento, né, de que ela é uma bebida que nos serve de acalento, ela nos serve de companheira e também de um pesado, né, poder assim, que eu vou dizer, cultural, né, cultural. Então nós agregamos a cultura, o homem branco agregou a sua cultura, esse conhecimento e o hábito de tomar chimarrão que os índios já cultivavam há mais de 500 anos atrás. Só que eles tomavam chimarrão, a infusão, né, com a erva, mas eles tomavam frio, né? Exatamente. Começou primeiramente com água fria, né, segundo vários relatos, né, que a gente encontra na nossa literatura, e depois se colocou a erva mate, né, essa infusão, né, quente.
Primeiramente também, né, não era dessa forma aqui, a gente tem vários relatos também, que a cuia inicialmente ela se tomava, não se Não usava, tinha bomba. não tinha bomba, não tinha o taquapi. Né? A partir da água quente, sim, passou-se a utilizar o taquapi. Bom, a escola do chimarrão é a única no mundo, única escola de chimarrão que existe no mundo. Ela está localizada na linha travessa no interior de Venâncio Aires. Nós somos um segmento nômade, porque nós percorremos vários rincões do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, levando o conhecimento sobre o chimarrão e a erva mate, e mais recentemente também sobre o tereré. Mas a Escola de Chimarrão ela tem uma unidade fixa que fica lá em Venâncio, e há 28 anos existe esse projeto. Esse projeto ele foi criado junto a uma ervateira, né, um galpão que virou escola, no sentido de conquistar novos apreciadores. Então, primeiramente teve o viés comercial. Se a gente consegue conquistar novos apreciadores, nós teremos mais consumo. Né? E qual era a ideia então? Bom, como é que a gente conquista novos apreciadores? Levando conhecimento sobre a erva mate. O pessoal até então sabia preparar um chimarrão, né? Mas só enxergava o chimarrão, não enxergava o benefício de tomar chimarrão. Não enxergava o benefício porque não sabia que a erva mate, por exemplo, ela é excelente como digestivo, né? Ela não sabia que ela tem flavonoides, que ela tem cafeína, saponina, que é um detergente natural do nosso organismo, né? A saponina ela entra na nossa corrente circulatória e ela tem esse efeito detergente, por isso o nome, né? Saponina. Gente, eu devo estar, pela quantia que eu tomo chimarrão, eu devo estar limpinho, viu, por dentro. Não há dúvida. Ela é um excelente diurético e ela também, né? Ela consegue, de acordo com o metabolismo da pessoa, ter maior ou menor influência no nosso organismo, mas sempre num sentido benéfico. Mas a gente também preconiza, e a Escola de Chimarrão desde então vem falando, que para que a gente tenha a utilização na totalidade desses benefícios, a gente precisa ter alguns cuidados. E um dos maiores cuidados necessários é justamente com a temperatura da água que nós preparamos o nosso chimarrão. Tá? Não se toma Você vai falar... isso que eu ia perguntar. Já matou a minha pergunta. Então não toma chimarrão, não deixa ferver a erva. Não, água. Temperatura ideal, inclusive há médicos que preconizam uma temperatura inferior, inclusive. Mas 70 graus no verão, 75 no inverno. Com isso, você não queima a erva mate ao colocar água muito quente e não queima também as suas vias respiratórias, né? Laringe, faringe, garganta. Língua. Porque a gente aqui no Rio Grande do Sul, há estudos médicos que mostram que existe aqui no Sul e se atribui a temperatura muito elevada da água, 5 vezes o índice maior de câncer de esôfago do que o resto do país. Então é importante que a gente tenha alguns cuidados, higienização da bomba, né? Preparação da cuia para o mate. Então esse projeto ele nasceu lá para agregar ao hábito de tomar chimarrão a informação sobre os benefícios dele. Criou-se então naquela época essa exposição, que você vê aqui, uma mini exposição, mas em ambientes maiores nós montamos uma exposição com 36 modelos diferentes, no sentido de chamar a atenção das pessoas, e elas virem até nós, e a partir daí a oportunidade de a gente poder repassar alguma informação. Muitas são as dúvidas, né? Pô, por que o meu chimarrão não dá certo? Por que o meu chimarrão desanda? Então a gente... E por que entope? Então aí nós temos a oportunidade de estar trocando essa informação com as pessoas e tirando dúvidas, às vezes, que são pequenas, mas que influem toda a diferença, influi diretamente na funcionalidade do chimarrão. A gente costuma dizer que o chimarrão não precisa ser bonito, mas ele precisa funcionar. Tá? E aquele chimarrão que você pega lá e não vem nada, qual é o prazer de tomar um chimarrão nessa condição? Aquele de engrossar a veia do pescoço, né? Exatamente, né? Exatamente. Então nós temos várias dicas e eu depois, logo em seguida, se tiver a oportunidade, vou mostrar chimarrão que é muito fácil de fazer. É o chimarrão de 11 segundos. A gente prefere dizer que é um chimarrão rápido, fácil. A gente trabalha bastante também com o público escolar, crianças, né, pequenos, e eles têm aí, eles querem que a coisa seja rápida e prática, né? E fácil de aprender. E a gente ensina eles, sai fazendo já e ensinando as outras pessoas a fazer.
Por que que tradicionalmente, né, eu me acostumei a fazer esse chimarrão, que é o chimarrão de vadio, o chimarrão rápido, né? E é um chimarrão que eu não entope, gosto muito. Mas nos pacotes de erva, quando você vai ver a receita do chimarrão, ele sempre tá a receita daquele chimarrão cevado, né? Que é aquele que você tem que tombar, dar uma chacoalhadinha, assentar. Só que ali você perde muita erva, né? Ali fica muita erva sem processar. Exatamente. A gente recomenda sempre esse que você chamou aí do vadio, né? Que para nós é o de 11 segundos. Mas acontece uma coisa. O que determina como nós vamos fazer um chimarrão, a forma mais adequada, é a cuia. E hoje em dia, quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Temos esse é o paraíso das cuias aqui, ó. Uma cheia de cuia. Tá? Então, olha aqui, ó. Essa aqui é uma cuia de porongo. E chimarrão tem que ser na cuia de porongo, né? Eu gosto, pelo menos, você segurou aqui uma Stanley, né? Mas eu já gosto da de porongo. Somos bastante democráticos, né? Pela questão da praticidade, muitas pessoas têm optado em fazer em cuias de inox. Fácil de limpar, né? E não, se esquecer a erva ali não vai pegar gosto. Às vezes esquece de limpar de um dia todo. Essa aqui vai comprometer o gosto. Essa aqui não, tá? Mas veja bem, aqui nós temos 2 cuias de porongo. Ok? Essa aqui pequena com pescoço, certo? Essa aqui também uma cuia de tamanho médio, sem pescoço praticamente. Então, como eu falei, o que determina como nós vamos fazer é o material da cuia, o tamanho e o formato, tá? Porque a forma universal de fazer chimarrão é o que tu chama de cevado. Ele serve para qualquer cuia no mundo. Já essa aqui nós vamos fazer na cuia pequena, ela é específica para cuia de tamanho pequeno a médio e com pescoço. Senão ele não suporta a erva vai cair. Vai desandar. Exatamente. Se eu fizer com água até o pescoço aqui e a erva em cima, é o mesmo que acontece em umas cuias onde a superfície é lisa interna, assim como as cuias de madeira torneada. Elas são lisas no seu interior. Elas não suportam o peso da erva e desce, desmorona, né? Desanda. Bom, fala aí. Esse, tu observou muito bem. O cevado, aquele que alguns viram com a mão e eu uso o vira-mate para virar, quando a gente descarta a erva mate, a gente observa que boa parte dela não tocou na água. Tá? Por quê? Quando a cuia é muito grande, ou ela não tem definição aqui de pescoço, bago de touro, cuias aquelas que tem regiões aqui no estado que são muito do tamanho dessas. Tá? Se nós colocarmos água até o pescoço, tu toma o chimarrão daqui a Porto Alegre sem precisar abastecer. Fica muito comprido. Então, por isso que nós colocamos bastante erva. Porque a gente coloca bastante erva, o espaço que sobra coloca água, e aí a partir dali a gente tem um tamanho de chimarrão adequado. Já essas aqui, que a cuia é pequena, nós colocamos água até o pescoço e erva. Né? À medida em que a gente abastece, a gente sempre vai derrubando um pouquinho do morrinho para ir renovando o sabor. E quando a gente abastece, se nós temos uma cuia, uma térmica com pressão, o ideal é jogar bastante força para ela entrar lá dentro e movimentar a erva por baixo. Tem gente que diz assim, a biqueira de prata, bomba que não passa doença de boca. Não. Tem nada a ver. Hoje se recomenda, existem, no sentido de se ter mais durabilidade, o ideal é que seja de inox. Com um bocal destacado ou não. Tá? Então, a dele aqui, por exemplo, é um inteiriço, é uma peça só. Existem algumas que têm bocal, outras têm uma peça aqui no meio chamada resfriador, que eu vou te mostrar aqui. Tem o resfriador. Essa peça aqui. Isso aí é resfriador? Isso aqui é resfriador. Aqui nós temos... Eu achava que era só enfeite. Aqui, não, tem uma utilidade. Né? Aí é um ornamento que muitas vezes pode ser de madeira, de pedra ou aqui da própria logo da escola. O objetivo, como já disse, quem manipula com a bomba e tem uma sensibilidade maior ao calor da água quente que passa aqui, se utiliza do resfriador. Aqui ela tem um bocal destacado, aqui não. Aqui existem agora muitas que tem o filtro ou coador, ele solta para fim de higienização. Essas aqui são peças fixas. Mas nenhuma... A gente observa em algumas situações bocal de ouro, bocal de prata, aí se percebe uma sensação de sabor diferente. Tá?
Agora, até recentemente, descobri que tem uma bomba de vidro. Cara, mas eu vi o De Baitaca vidro. falando sobre. É estranho, eu achei até muito bonito, interessante, porque a gente vê o fluxo do chimarrão. Já que estamos falando de bomba, vamos falar um pouquinho dos principais problemas. Existem 2 grandes problemas que fazem chimarrão entupir. Um deles, muita erva no fundo da cuia. Quando a gente toca muita erva, sufoca a passagem de ar da bomba. Então não puxa, botou muita erva na cuia. E depois nós vamos dizer como evitar que aconteça isso. E outro grande problema é a manutenção equivocada da mesma. Primeiro, normalmente a gente descumpre um dos mandamentos para a conservação da bomba, que é não usar a bomba como colher. Na totalidade das pessoas, terminou o chimarrão, o que a gente faz? Pega a bomba e limpa. Com a própria bomba. O que a gente faz nisso? Injeta aqui no filtro, ou coador, uma quantidade enorme de partículas de erva mate, que não iriam se a gente não fizesse isso aqui. Bom, mas fez isso. O que nós temos que fazer? Limpar adequadamente. Muitas pessoas colocam o bocal embaixo do jato da torneira e ligam. Aí empurra a erva mate, vai saindo, mas boa parte fica retida aqui no filtro. O ideal é o contrário. Jato de água da torneira no filtro, de forma a expulsar as partículas pelo bocal. Inicialmente sai falhando aqui o fluxo de água e erva mate. Quando enche aqui o fluxo, ficou cheio, é porque está limpa. Só secar e guardar. E manter sempre seca, guardadinha, sequinha. Guardadinha seca lá, para evitar a oxidação ou até o acúmulo de alguma outra bactéria que possa ter no ambiente, né? Guarda ela seca. Então aí é uma forma que você vai ter a sua bomba por muito, muito tempo. Aquelas que têm a possibilidade de tirar o bojo, o filtro, de um tempo ou outro vai lá e tira, dá uma escovadinha. Vai funcionar sempre muito bem. Beleza. Então, viu? Vamos montar um então aqui? Vamos montar, depois eu tenho mais umas perguntinhas para frente aí, à medida que né? vão surgindo, né? Tá. Vai fazendo. Vamos ver. Bom, olha aqui. Nós vamos fazer então o chimarrão que tem um nome, chimarrão de 11 segundos, mas a gente vai fazendo passo a passo, tá? A primeira coisa que tem que se fazer é colocar uma pequena quantidade de erva, tá, no fundo da cuia. Por que a gente coloca essa pequena quantidade de erva? Menos de uma colher. Menos que uma colher, para que a gente tenha o sabor da erva mate desde o primeiro momento. Então é isso aqui, ó. Largou. Certo? Bom, agora eu vou pegar a água, essa minha água está entre 70 e 75 graus centígrados. E vou colocar até o pescoço da cuia. Lembrando que a quantidade de água que eu coloco aqui dá o tamanho do meu chimarrão. Se eu tenho uma roda grande, a gente sempre recomenda não botar muita água, porque senão ele vai ficar muito comprido e demora para chegar na nossa vez. E agora você tem um caboclo muito chato na roda, daí você faz um chimarrão grande para que o cara fique tomando chimarrão e fale pouco. Normalmente, olha, tem uma manha, também serve assim, mas tem uma manha, né? Você entra numa loja lá, o lojista vai te oferecer um chimarrão, pode ter certeza que ele vai estar comprido e com a água bem quente. Porque daí você vai ficar ali, não pode sair sem roncar, né? Até lá já está vendido toda a loja para ti. É a técnica do vendedor. Bom, então, colocamos a água até o pescoço. E como a minha água está na temperatura adequada, está observando essa espuminha aqui? Uhum. Essa espuminha é a liberação do aminoácido, aquele que a gente falou, o saponina. Tá? Não é à toa. Não é à toa. Isso aqui mostra, tá, que ela é uma erva de qualidade, tá, que ela foi... essa aqui é uma erva mate nativa, inclusive. Ela libera ainda mais a quantidade porque ela nasce num solo umidificado, na sombra de outras árvores, então a qualidade é melhor. Mas a saponina é aquilo que a gente falou, ela tem um efeito detergente. E tu vai encontrar saponina, já colocou um feijão para ficar de molho, assim, para cozinhar depois? Isso, a minha esposa faz isso, coloca num dia antes e para cozinhar no outro. Vai observar que fica uma espuminha por cima. A mesma coisa acontece na soja. Aquela espuminha é a liberação dessa mesma espuminha aqui, a saponina. Bom, agora eu vou colocar a erva mate em toda a abertura da cuia, por cima, por isso que tem que ter o pescoço. Mas você não põe a bomba antes? Não, a bomba vai ser o último passo é a bomba. Olha aqui, ó. Vamos colocar a erva mate em toda a abertura da cuia. Essa parte de cima aqui, ó, é o meu
tupete ou morrinho, né? Então eu coloquei aqui, dei uma ajeitada. Como aqui está seco, ó, com a própria bomba, com as costas da bomba, eu vou levar a erva mate para frente para criar uma abertura. Então aqui eu considerei a frente, certo? Tá. Então aqui a minha bomba vai ficar. Então eu vou levando ela lá, vou dando um formato ao morrinho, ó. Viu que apareceu água ali? Tá. Não mexo mais. Então, para não desmoronar agora, se eu colocar a bomba, eu vou colocar primeiro uma água aqui para escorar. Ele dá aquela seladinha na erva ali, né? Exatamente. Algumas pessoas colocam o dedo aqui. Tá. Isso Sobre aqui é o pre- lenda? sobre o prete- É uma lenda, é um mito. O pretexto de quê? Não entupir. Não há necessidade. Ó, coloca também, né? Então, vamos fazer esse movimento aqui, suavemente em direção ao fundo. Chegou no fundo, tá pronto. O que está acontecendo nesse momento? A água Vai baixandinho, né? está baixando porque ela está entrando para dentro da bomba, está nivelando pela bomba. Terminou aqui, está pronto o chimarrão. Muito bem. Vamos ver se deu certo. Vamos ver aqui se... Não entupiu. Gente, ó, chimarrão de procedência. Sem Chimarrão, fazer força para tomar mate, né? Chimarrão de patrão. Então, Muito bom, muito bom. Funcionou inclusive. bem? Foi. Então, veja bem. Para abastecer o chimarrão, para a gente ter a renovação do sabor, sempre derrubando a margem. E veja bem, terminou aqui a água, ficou um Roncou? vácuo, né? Roncou, ficou um vácuo. Então aí você, se jogar com força a água, ela entra, ela vai lá embaixo da erva mate e faz esse movimento aqui. E aí você vai ter sempre o quê? O chimarrão com a espuminha. Ela veio de novo. E vai se renovando. Tá? Essa questão de você não compactar a erva faz com que o chimarrão se prolongue no sabor? Também. O importante é o seguinte, para que ele se prolongue no sabor, a erva nova tem que estar em contato com a água. A gente verifica naquele lá, o cevado, que a parede oposta nunca vai encostar. Ele Ela vai faz ficar a sempre, camada ali e vai não ficar passa, sempre pegando no mesmo lugar. Parece um tanque, né? Exatamente. Então, ali não há renovação de sabor. Tá? E muitas vezes as pessoas também fazem com a temperatura mais elevada e isso tem influência no que? Ele, como o pessoal deslava, pô, meu chimarrão está lavando rápido. Claro, a água está muito acima, ela fica tocando sempre ali, daqui a pouco você não tem mais gosto de erva. Né? Então você perdeu qualidade. Quanto de chimarrão que uma pessoa pode tomar num dia? Olha, eu vou replicar aqui as palavras de um médico especialista aí, na área, que é um gastro, né? A gente deve ir, nada deve ser apreciado com exagero. Tá? Então tem pessoas que tomam o chimarrão o dia inteiro ou em vários momentos do dia. Nada deve ser exagerado. A gente deve levar em consideração, desde que a gente leve em consideração também a questão da temperatura da água, tá? A gente pode tomar até mais de uma pessoa que trabalhe, que use água muito quente. Também, não sei, há muitas pessoas que têm o hábito de tomar o chimarrão em jejum. Tá? Não é uma coisa assim extremamente recomendável. Pela questão da algumas pessoas, a gente, quando em jejum, ainda tem presente no organismo, no nosso organismo, muitos como eu vou dizer, ácidos usados para digestão, né? Então você tomar água quente em cima disso, também pode algumas pessoas não ter um efeito muito benéfico. Mas não existe assim um limite, a gente deve respeitar a capacidade de cada um, né? Tomar o dia inteiro, poxa, se a pessoa está sentindo tomar bem o dia inteiro, tudo bem. Mas não existe assim uma regra para isso. É como a pessoa se sente em relação a isso. Para pôr o pessoal, antigamente, assim, o chimarrão raiz, né? O chimarrão raiz é esse daqui, não tem nenhuma ervinha, não tem nada. Mas o pessoal gosta de colocar uma ervinha. Quanto colocar e o que dá para colocar? É o paladar de cada um. Hoje, algumas pessoas usam fazem um blend para começar, misturam moída grossa com moída fina, né? Fazem com um composto de erva mate que já existe à disposição, mas algumas preferem botar um chazinho. Algumas pessoas colocam gengibre em contato com na garrafa térmica. Tá? Não existe um limite, mas é um ajuste que cada um faz. Tá? Existe à disposição uma série de compostos, de chás diferentes também, né? E está à disposição, porque se tem uma coisa que é democrática, é a escolha da erva mate. Aqui, assim como deve ser no Paraná, cada região
tem determinada marca que tem uma predominância naquele mercado, né, da cidade. E está ali à disposição. Mas não existe, digamos, uma regra para determinar qual que você vai tomar. Você vai tomar de acordo com o seu paladar. Guardar a erva fina, principalmente na geladeira, influencia? Sem dúvida alguma. Primeiramente, a gente recomenda que as pessoas não tirem a erva mate da embalagem que é apropriada para para o armazenamento e passe para potes. Dá um recado para Esther. Esther, pare lá no jornal de colocar a erva mate no pote na geladeira. Põe como pacotinho. Já entendeu, né, Esther? É o ideal. Bom, mas fora isso, quando o pacote está aberto, a gente recomenda que fique na geladeira, tá? E não no armário. Porque a temperatura da erva mate, ela é muito sensível à luz, ao calor, né? Então ela perde rapidamente cor, tá? E quando a gente vai escolher uma erva, pro gosto basicamente do brasileiro, ele quer ela mais verde. Então são 3 fatores que fazem a gente escolher a erva, né? O visual, né? O odor e o sabor. Né? Então, e a erva, quando ela está perdendo cor, ela perde sabor também? Também. Cor, odor e sabor. Ela começa a perder a qualidade, ela começa a ficar com um gosto de erva velha. Né? Então a gente leva em consideração para a escolha cor, odor e sabor. Bom, onde guardar? Na geladeira, porque ela tem uma temperatura mais amena. Então ela se conserva por mais tempo. E quando o pacote é fechado, comprou 2, 3 unidades, 2 pacotes, no freezer. Porque como ela no processo de produção ela foi desidratada, ela não congela. Não pode botar no freezer tranquilamente, que ela vai conservar ainda por muito mais tempo cor, odor e sabor. Claro, a embalagem influencia, sim, por isso nós temos embalagem a vácuo e embalagem, né, normal. Dá diferença da vácuo e a embalagem normal? Dá, porque ela se conserva, na embalagem a vácuo, ela se conserva por muito mais tempo. Tanto é que a data de validade que vem para uma, na embalagem a vácuo é uma, na embalagem normal é outra. Ela se conserva por mais tempo quando a vácuo. O que é falta de educação quando você vai tomar um chimarrão? Eu diria que a primeira delas que você percebe é mexer na bomba. Essa pra mim já começa assim, né? Se chegou, tu entrega o mate, cevadinho, prontinho, bonito, e o sujeito, antes de tomar o primeiro gole, já troca começa a mexer na bomba, já me deixa, tá? Já me irrita. Coisa de olhar na cara e falar assim, mas não tem coragem. Outra coisa que eu não gosto, eu sei, né? E algumas pessoas têm esse hábito, né? Aí são Maria minha, prepara um chimarrão tupetudo e o sujeito pega e faz isso aqui assim, ó. A coisa mais linda começa a começa a fazer isso aqui no meu mate, já me deixa nervoso também. Não vou falar de entregar sem roncar, isso aí, já não vamos nem falar nisso, porque são coisas, coisa de respeito, né? A gente aqui costuma ensinar, inclusive, as crianças a como servir o mate, como passar o chimarrão com a mão direita, a bomba voltada para a pessoa, né? São coisas de respeito. Mas se receber um mate bonito, tu mexeu na bomba, por isso que eles têm o do prego ali, viu? Se mexe no prego. Se for pra mexer na bomba, que mexa no prego. Mas essa de ajeitar aqui assim... Então, são coisas, né, que chamam a atenção. Numa tertúlia, numa roda de chimarrão, começa pela esquerda ou começa pela direita? Sempre. Quem faz o mate é o cevador, tá? Ele toma o primeiro mate, ele vê se está funcionando bem, depois ele abastece e passa sempre à sua direita. Vai passando. Quem está na roda, tomou 2, 3 e não quer mais, aí ele diz obrigado, ele agradece. E aí pode ficar no banquinho, no mesmo lugar, quando chegar na vez dele vai passar para a próxima pessoa. Mas só quando não quiser mais. Quando não quiser mais. Aquela coisa de entregar, as pessoas por educação irão conhecendo a tradição, muitas vezes tu dá um chimarrão, ela aqui tomou um e obrigado, mas quer mais. Ah, não. Não conhece? Não conhece. Então, por isso a gente faz, sempre nas palestras, a gente fala dessa parte cultural, né? Que não influi no gosto, mas no comportamento, né? Então, quem toma, quem pode mexer na bomba é só o cevador, né? E assim vai. Muito bem. Aqui a gente está vendo bastante cuias ornamentadas, né? Cada um com uma estrutura, com uma ornamentação, com um desenho diferente. Como é que faz isso? Elas têm a mesma base. Todas começaram com um pouquinho de erva embaixo, água até o pescoço,
E nesses aqui que o chimarrão, a bomba é envolvida pela erva mate, aí sim se coloca a bomba e depois a erva. E a partir daí, com a utilização de uma espátula, nós vamos fixar a bomba com a erva mate. Bom, depois, como eles são ornamentais, eles estão secos, né? Aqui não tem água embaixo. Nós vamos colocar uma camada grossa de erva mate peneirada, para que então, ela ficando sem o palito e ela fofinha, a gente consiga marcar ali com cabo de espátula, com a faquinha de serrinha, com a colher de cafezinho. Aí vamos criar, né, a arte a partir da base com erva mate peneirada. São 36 modelos ao todo, que nós fazemos em eventos maiores, Expo Inter, Festa da Uva, FenaChim, que teremos agora, a Festa Nacional de Chimarrão em Venâncio Aires, dia 30 de abril começa. Então ali a gente monta uma mesa com 36 modelos diferentes. Eu até os 43 anos não tomava chimarrão. Depois que aprendeu, virou professor também. Eu vim de Porto Alegre, que é a nossa capital aqui, para Venâncio. Venâncio todo mundo toma chimarrão praticamente. Aí fui me agregando as rodas de chimarrão no trabalho e tal, e apreciei e gostei e segui tomando. Eu acho que eu fui, e acontece bastante, viu? Eu acho que eu fiquei traumatizado, porque quem ensinou a tomar, tentou me ensinar a tomar chimarrão foi meu avô, e ele usava água muito quente. E aí eu não teve jeito, traumatizei, só depois de muitos anos é que eu comecei a apreciar o chimarrão. Eu quero primeiramente deixar o nosso abraço, né, a todos os paranaenses, porque eu já tive a oportunidade de participar em vários eventos lá. O meu sogro também, o Pedro José Schwenber, bastante conhecido pela região do Paraná lá, que foi o mentor, né, da Escola de Chimarrão, que me antecedeu na direção executiva da escola. Então, a gente sabe que a erva mate, né, de lá do Paraná, de onde tudo começou, digamos assim, né, é de excelente qualidade. Né, a gente tem parcerias muito boas lá, Palmas, Guarapuava, a gente já viajou bastante por ali. Somos também muito bem recebidos sempre, já fizemos várias visitas nas ervateiras lá. E é isso, vem vindo do Paraná para cá, esse produto de qualidade que a gente tem trabalhado, né? A gente escolheu como missão seguir trabalhando, aí, mantendo o legado do Pedrão e buscando cada vez mais apreciadores e cada vez mais oferecer, né, aos pequenos, aos novos apreciadores, né, a oportunidade de ter o contato com uma bebida que não representa só a bebida, representa uma tradição, uma cultura, né? Exatamente. E por ser uma coisa, a gente acredita muito também por ser uma coisa que ela tem não só o fator assim de benéfico em termos de saúde, mas benéfico em termos de sociais, né? Aquela coisa ainda de manter o hábito de compartilhar a cuia com alguém, de sentar, né? Dedicar um tempo para a família, para os amigos, né? Então, são coisas que o tempo e a vida que se tem levado agora, a tendência é que não aconteça, né? Por isso a gente tem que conquistar isso dentro dos pequenos para que eles tenham esse hábito, né? De ter não só o seu achego aí quando estiver tomando chimarrão solito, mas também de ter um momento de introspecção, né? Um momento de compartilhar e de levar adiante uma história que tem mais de 500 anos.
O que você faz para deixar seu dia mais gostoso? Um momento em família, uma tarde com as amigas, ou aquele almoço de domingo. Tudo fica mais gostoso com produtos Anila. Anila, seu dia mais gostoso. Nós estamos com o senhor Marcílio Trescher, que é o presidente da FUBRA, da Associação Brasileira de Fumicultores. Pessoa de sorriso fácil, pessoa muito simpática, que está andando na feira aqui, conversando com todo mundo, mas também é responsável por fazer essa engrenagem rodar. Seu Marcílio, seja bem-vindo à Folha de Irati. A minha saudação a vocês que vêm de tão distante fazer uma cobertura da nossa feira, alegria nossa imensa. Eu estou presidente da FUBRA, mas tenho orgulho de ter uma equipe muito ampla que faz as coisas acontecerem. Uma equipe que trabalha às vezes já por meses, antes da própria feira de fato, mas também durante a feira. Temos também a participação de pessoas de filiais dos 2 estados, de Santa Catarina e do Paraná, que vêm se somar junto com a nossa equipe, engrandece a nossa feira, porque todos já sabem o papel que tem que fazer. Então, eu sempre digo, a FUBRA está aí para ajudar a coordenar essa feira, mas muito é feito pelos parceiros, que são os expositores, que vêm aqui comercialmente, e às vezes não são expositores eventuais, são expositores que já são parceiros comerciais, que já são parceiros institucionais, como as federações, a FETAG, que organiza o setor da agroindústria, que está muito forte aqui, com mais de 200 agroindústrias vendendo o seu produto, e é um pavilhão muito procurado, né? Isso é coordenado pela FETAG. Então, cada instituição, como universidades, a Emater, a Embrapa, fazem a sua parte. E cada um sabe fazer bem, e cada vez tenta fazer melhor, e por isso nós ficamos felizes, porque cada vez o resultado da feira fica melhor. Parece que um ano para o outro é curto ter tecnologia diferente, mas cada um se esforça e quando vê tem coisas diferentes e melhores e mais bonitas. Por isso, muito desse público que vem aqui durante a feira já tem vindo em anteriores, mas sempre acha graça, acha importante e acha uma coisa nova e diferente. Então, por isso é um sucesso. E a diferença que nossa feira tem, cabe ressaltar que aqui vem as famílias, vem o pai, vem a mãe, vem os jovens, os filhos, adolescentes, enfim, as crianças também. E nós temos incentivado as escolas de adolescentes, grupos de estudantes que vêm aqui nos prestigiar. Temos trazido para dentro também, através do próprio Verde Vida, escolas classificadas nos seus projetos de pesquisa e inovação dos 3 estados. Temos 10 escolas aqui que a gente premia com a vinda deles para mostrar os seus projetos que eles fazem lá, junto com seus colegas na escola, mas aqui vem a professora e mais 2 alunos. Então, são muitas formas atrativas de incrementar a nossa feira, por isso ela é diferenciada, mas sempre voltada a um público que é o público nosso associado, que é o fumicultor. Nosso fumicultor, na maioria, é pequeno agricultor, agricultor familiar. Então, desde logo, quando essa feira cresceu, ela foi reconhecida como a maior feira da agricultura familiar do Brasil. Bom, nos estatutos da nossa entidade, que completou 71 anos, já constava que a entidade deveria trabalhar pela diversificação, que o produtor de tabaco não só cultivasse como monocultura o tabaco, que ele tivesse também chance de plantar, produzir ou criar outras questões, em primeiro lugar, para a sua sustentação familiar, mas também hoje a diversificação está muito presente na propriedade e na vida do produtor de tabaco. Basta confirmar que nós já temos em torno de 45% da renda dos 135 mil produtores de tabaco nos 3 estados, quase a metade da renda vem de outras culturas ou outras criações. Então o tabaco em algumas propriedades já está sendo uma renda complementar, ele não é mais a principal, porque eles têm leite, têm aves, têm suínos, enfim, várias culturas de vegetais também, né? Então essa inovação, alguns já partem para a agroindústria, que vem depois vender
com valor agregado. A diversificação está dentro do estatuto, isso é tornado como base para nós implementar. E a feira é voltada para essa diversificação. Por isso, nós somos chamados de a festa da FUBRA. Na verdade, é uma festa de trabalho, porque aqui você vem para debater os assuntos em alguns fóruns, em seminários, mas conhecer exatamente novas tecnologias para produzir mais e produzir com menos mão de obra pesada, que nós tínhamos antigamente muito trabalho para sal na agricultura. Hoje a agricultura fica mais moderna, mas tem que ficar mais fácil para as pessoas até continuar ficando no meio rural. Então, esse é o propósito da nossa feira, que não é uma festa, por isso não se vende bebida alcoólica em momento algum, e também não se cobra ingresso para exatamente proporcionar que todos os produtores possam vir, acessar e participar. Nós vamos conversar agora com Marco Antônio Dornelles. Segundo o que me contaram aqui, andando pelos corredores dessa feira, é a pessoa que mais tem informação, que mais vive a feira, a Expo Agro da FUBRA. Marco, seja bem-vindo à Folha de Irati. Boa tarde, bem-vindo também à Folha de Irati aqui na Expo Agro FUBRA, nossa 24ª edição, né? Eu estou coordenando a feira desde o início, mas a FUBRA tem uma grande equipe, inclusive as nossas filiais, né, trabalham projetos, trazem a agricultura aqui da feira. Claro que as filiais aqui do Rio Grande do Sul é mais próximo, trazem maior número, mas as filiais de Santa Catarina e Paraná também trazem, né, produtores para vir visitar. E importante destacar, o meu trabalho aqui começou em 1989 na FUBRA, são 37 anos, e o meu trabalho foi justamente atender os nossos associados nas outras culturas. A produção do tabaco é com a companhia que o produtor associado nosso tem o contrato, inscreve a lavoura dele no nosso sistema mútuo, e meu trabalho foi de atender esse produtor nas questões das culturas alimentares, no milho, no feijão, nas outras culturas. E ao longo desse tempo, né, a gente vem fazendo trabalho em parceria com o Embrapa, com o Emater, com a Secretaria Municipal da Agricultura, aqui de Ramparo, Santa Cruz e outros municípios. E lá em 2001 surgiu a ideia da gente fazer uma feira, né, reunindo aqui com um número de 60 e poucos expositores, e foi o lançamento de uma ideia, né, com pouca infraestrutura, praticamente nada de infraestrutura, era um dia de campo, e muitas instituições entenderam aquela ideia que a gente lançou. E aí vem essa caminhada, ano a ano, vem aparecendo outros expositores, a FUBRA vai investindo em infraestrutura, e chegamos aqui à 24ª edição, né, com 546 expositores, agroindústria, expositores de animais, máquinas, insumo, instituições de pesquisa como a Embrapa, universidades, né? E aí vai se formando os setores aqui. A gente realiza também na programação painéis, fóruns, seminários, porque ao mesmo tempo que o produtor está visitando os estandes aqui, a gente tem que sentar também com as lideranças, com as representações de governo e discutir os programas, as políticas públicas para a agricultura familiar e as dificuldades que eles têm. Esse ano, por exemplo, a gente escolheu o tema da resiliência, baseado nos últimos 4 anos que o produtor vem sofrendo aí, estiagem, enchente, baixo preço dos produtos agrícolas. Então, tudo isso, produtor com dívida, né? E claro que a feira é uma feira de tecnologia, mas ela não deve deixar de trazer para a programação aquelas dificuldades que os produtores vêm enfrentando. Uma coisa que a gente viu é que a equipe da FUBRA, eles colocam a feira e trabalham na feira como se a feira fosse de cada um deles. Como que faz para motivar um exército desse que atua desde a recepção, desde o primeiro momento do carro que chega, ou daquele pedido de informação que a pessoa faz, que ninguém fica desassistido nessa feira pela qualidade do serviço entregue pela FUBRA? Bom, a gente recebe muitos elogios pela organização da feira. Eu sou o coordenador, mas
se não fosse uma equipe como essa, desde a diretoria, aos nossos colegas das filiais, os colegas que ficaram nas filiais, nós não fechamos as nossas lojas, as filiais estão funcionando, estão abertas, mas vieram muitos colegas das filiais para aqui nos ajudar, tanto na parte da infraestrutura, tanto nas 6 lojas que a Agrocomercial tem e a nossa casa do associado também, né? Mas a dedicação e receber os agricultores aqui é uma característica que a nossa equipe tem muito importante, porque o agricultor ele se identifica quando ele entra aqui no parque, né? Ele encontra aquilo que ele tem na propriedade dele, as lavouras, no expositor de animais, nas agroindústrias, que são produtos artesanais que as propriedades todas têm, né? Mas às vezes não numa forma registrada, mas quem não faz um queijo, quem não faz um salame? E aqui tem a identidade de todos os produtos com a qualidade e ofertando essa qualidade. Então a nossa equipe, ela se veste, né, de muita, eu diria assim, não é emoção, é dedicação e carinho por receber a todos os agricultores, todos os visitantes que aqui vêm, porque é um trabalho que a gente começa, a equipe que trabalha aqui no parque, já quando começar a limpeza, já começou a preparação para o ano seguinte. Daqui a pouco já tem que semear a cobertura de inverno. Mais adiante, lá em outubro, novembro, dessecar, plantar, a programação que a gente desenvolve, a gente faz reuniões com as instituições que estão aqui, o SEBRAE, a Embrapa, a Emater, e isso tudo vai sendo preparado para a gente apresentar nesses 4 dias aqui. Então, em termos de infraestrutura, as excursões, receber essas excursões, esse é um momento especial. O grande objetivo, o resultado da feira se concretiza com o agricultor aqui. Não teria sentido nós ter uma infraestrutura dessa, organizar uma programação e o produtor não vir. Então, para nós é uma satisfação. Ontem, com toda a chuva que teve, para o produtor não foi problema, teve barro no estacionamento, alguns carros até tiveram problema para sair, a gente ajudou lá, mas ninguém achou que isso foi um problema. Né? Eu acho que uma feira agropecuária, claro que tem anos que às vezes não tem essa chuva, mas a chuva foi só o estacionamento, não atrapalhou em nada. A gente conseguiu desenvolver toda a programação e isso foi possível pela nossa equipe aí, o carinho que eles têm, né? E eu diria assim, entusiasmar essa equipe aqui desde o lançamento da feira, 30 dias atrás, e agora, claro, né, o resultado todo, cada um no seu setor, é o pessoal na limpeza, é o pessoal na área de marketing, de comunicação, aqui na casa aqui da diretoria, recebendo a imprensa, recebendo visita de muitas autoridades. Na abertura aqui tivemos o vice-governador, um grande número de deputados federais, estaduais, senador, e isso mostra o reconhecimento e a importância que a feira tem para nós como entidade, né, e para os agricultores. O sucesso dos agricultores é o sucesso da nossa entidade e todas as entidades que estão aqui que trabalham pelo setor agropecuário. Estou aqui com o seu Romeu Schneider. Ele é vice-presidente da AFUBRA, da Associação dos Fumicultores. Ele é presidente da Comercial AFUBRA e ele é presidente também da Câmara Setorial do Tabaco. É isso? Isso aí, Câmara Setorial do Tabaco ligado ao Ministério da Agricultura. Já há muitos anos, né? E também sou coordenador da Câmara Setorial do Tabaco, da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, seu Romeu. Qual que é a avaliação do senhor desse momento de feira? Né? A gente está vendo um grande público ontem, né, pelos comentários, a gente tem mais de 50 mil pessoas passando aqui pelo Parque de Exposições da FUBRA. Hoje também a gente vê um movimento bastante forte. Qual que é a importância deste evento para a FUBRA? Bem, mais de 50 mil pessoas só ontem, né? Anteontem também teve uma quantidade, um volume muito grande de pessoas, apesar da chuva ter atrapalhado um pouco, assim como atrapalhou ontem pela manhã, porque foi uma chuva real, forte ontem pela manhã, mas à tarde o parque encheu assim, muito, até foi uma surpresa nossa. E hoje, sem dúvida nenhuma, tem muito mais gente do que tinha ontem, mas muito mais. E isso é um sinal muito positivo, porque afinal de contas a nossa organização
ela está sendo testada agora para ver se está tudo bem, se funciona tudo dentro daquilo que a gente espera. E até o presente momento, com certeza, está tudo ok, 100%. Os negócios estão acontecendo, que foi a finalidade da criação da Expo Agro, foi negócios e tecnologia. E hoje nós temos a questão da inovação, que foi acrescida posteriormente. Mas quando foi planejado o início da Expo Agro, foi exatamente em cima desses dois termos, negócios e tecnologia, porque nós sempre temos como fator, como principal objetivo, o pequeno e médio produtor, porque afinal de contas a FUBRA tem uma atuação na região produtora de tabaco, nos 3 estados do sul, onde nós temos mais de 92 mil associados neste momento, que todo ano isto muda, dependendo da inscrição que os produtores fazem das suas lavouras de tabaco no departamento mútuo da FUBRA, e por isso nós temos assim um conhecimento muito profundo. E quando a Expo Agro foi criada, naquela época nós já fazíamos dia de campo. Todos os anos tínhamos algumas lavouras demonstrativas que nós apresentávamos com novas tecnologias para os produtores, e em 99 eu fui para os Estados Unidos visitar o Farm Progress Show no estado de Illinois. E depois, na volta, começamos a organizar os dias de campo para aquele ano. E aí veio a ideia de fazer uma feira semelhante àquela que eles fazem lá. Porém, eles lá fazem ela itinerante. Cada ano ela é numa outra propriedade e às vezes até em outro município. E nós tínhamos aqui a propriedade onde se fazia toda o plantio e as pesquisas, investimentos. E nós podíamos colocar infraestrutura nesse parque, para poder ter uma feira, e isso não pode ser feito de uma vez só, isso precisa ser feito gradativamente, porque tem um altíssimo custo. E nós, desde que começou a primeira Expo Agro, foi em 2001, e desde lá nós sempre estamos investindo, ampliando, melhorando, fazendo manutenção, e como no último ano, inclusive, tivemos que fazer uma renovação das instalações elétricas, porque quando foi feito lá no início, a feira era de um tamanho. E agora é muito maior, né? E não tinha ar-condicionado nos estandes na época. Hoje, a maioria dos estandes tem ar-condicionado. E o consumo de energia, isso multiplicou por 10, né? Pelo crescimento da feira, pela ampliação, pelo interesse das empresas, pelo investimento que as empresas fazem. Então, nós tínhamos que adaptar isso, e principalmente em relação ao interesse do público. Vem muita gente que na área comercial, que a gente percebe isso em Santa Cruz, a FUBRA tem uma loja ampla, tem uma filial inclusive num bairro em Santa Cruz, e quando chega o mês de março, começa a redução do fluxo de clientes dentro da FUBRA. Eles já estão esperando a Expo. O motivo é a Expo Agro, porque eles sabem que ali terão muitas ofertas por parte da FUBRA, e como de fato tem, né? Então nós sempre proporcionamos alguma oportunidade especial no comércio de preços mais favoráveis para os nossos associados e clientes, porque nós vendemos para todo mundo, porque a agrocomercial, a FUBRA, ela está desvinculada da Associação dos Fumicultores do Brasil, portanto... É uma empresa diferente. É uma empresa como qualquer outra e pode vender para todas as pessoas que entrarem na loja.
que você faz para deixar seu dia mais gostoso? Um momento em família, uma tarde com as amigas ou aquele almoço de domingo. Tudo fica mais gostoso com produtos Anila. Anila, seu dia mais gostoso.